Bom, meus amigos, depois de muito tempo longe do canal, essa realmente não era a forma que eu gostaria de retornar. Depois de mais uma frustrante eliminação, agora são nem 9 horas do domingo, 11 de janeiro, pouca noite de sono, muita raiva. Imagino que vocês também, né, devem ter dormido muito mal essa noite. Eu mesmo acho que eu fui pegando sono mais de 2, 3 horas da manhã, pensando no que foi esse jogo. E acredito que vocês também. Mas eu não podia deixar de vir aqui trazer esse desabafo, que com certeza é o de muitos aí. Mais uma temporada trágica e que se encerra com requintes de crueldade após perdermos 2 vezes para o Chicago Bears, que desde já adianto, né? Um time comum, bem comum, e nós fomos capazes de permitir com que eles terminassem a divisão na liderança e que eles virassem o jogo contra nós por 2 vezes lá em Chicago. Uma inclusive na prorrogação e ontem da forma como foi. Um time que não tem nada demais, tem um bom head coach, é verdade, mas tem um quarterback de mediano para baixo, uma defesa que assistiu o Packers jogar no primeiro tempo e acordou no segundo tempo, mas que também não tem nada de excepcional, um ataque onde o maior recebedor da equipe é um tight end que está na sua primeira temporada, um calouro. Então, o que de imbatível tem esse Chicago Bears? Nada. Acontece que o Packers é o time mais bunda mole, mais fralda cheia, mais incompetente dos últimos anos. E isso é o que dá mais desgosto. Um time que não permite ao seu torcedor ter a dimensão, a noção de que o jogo está ganho, mesmo com uma vantagem de 3 posses de bola. Esse é o Green Bay Packers, que já calejou tanto a sua torcida, que já deu tantas demonstrações terríveis de que é um time totalmente que não se dá para confiar, que quando nós chegamos no intervalo do jogo ontem, uma vantagem de 21-3 no placar, muita gente não cravava que o jogo estava ganho, considerando que inclusive a primeira aposta do segundo tempo era dos Packers. Porque o Packers já deu inúmeras demonstrações de que é um time pipoqueiro, é um time vagabundo, é um time mal treinado, é um time Coca-Cola 2,5 litros. E quando chega na metade acaba o gás. E foi assim que aconteceu. E num jogo de playoff, ele não te permite, né, jogar só meio tempo. Mesmo contra o Chicago Bears. E olha que eu achei que daria. Mesmo jogando só metade do jogo, eu ainda acreditava que o Packers venceria o Chicago Bears. Mas já imaginava que na semana seguinte seria um atropelo lá em Seattle. Mas o Packers foi além. O Packers foi capaz de descrever ontem uma das páginas mais tristes e trágicas da sua história. O Packers foi capaz de fazer algo do nível do Atlanta Falcons contra o New England Patriots naquele Super Bowl. Quase da mesma forma. Permitir uma virada inimaginável, num segundo tempo onde o ataque simplesmente sumiu, adormeceu, vários punts seguidos, o time não conseguia fazer uma jogada sequer no campo de ataque, e o Bears foi indo lá aos pouquinhos, um field goal aqui, um field goal ali, e no momento crucial do jogo, foi lá, virou e ficou tranquilo, porque sabia que o ataque do Packers não renderia mais, porque o time já estava entregue, porque o time não demonstrava reação, porque o time é retrato de um treinador bunda mole, de um treinador incompetente.
de um treinador superado. Grande parte da responsabilidade por essa tragédia na temporada que se encerra é do seu Matt LaFleur. E não é de hoje, né? Muitos vêm falando, eu venho falando no meu perfil, de que o prazo de validade dele já tinha acabado. Um playbook superado, antiquado, óbvio, previsível, fácil para qualquer equipe do outro lado ler. Um cara extremamente conservador, que não conseguiu, nessas últimas temporadas, se renovar, fazer algo de diferente. Então, ele é o grande responsável por essa tragédia. Totalmente sem moral perante um elenco, que eu já disse aqui, um elenco que é bom, um elenco que é muito bom em termos de material humano, só que é muitíssimo mal dirigido. O Packers é uma Ferrari dirigida por um piloto de Fusca. O Packers merece muito mais do que Matt LaFleur. E se o que aconteceu ontem não é suficiente para resultar na demissão do cara desse, então vocês me desculpem, eu vou abandonar o esporte. Vou assistir outra coisa, vou assistir tênis, vou assistir vôlei, qualquer outra coisa, porque aí realmente acho que eu não entendo mais nada de futebol americano. Se o vexame que se concretizou ontem não é motivo suficiente para a demissão de um treinador, olha, realmente aí é digno de fechar as portas da franquia. E eu acho que agora, sob um novo comando, né, sob uma nova, né, direção, eu não acredito que o Packers vai assistir a tudo isso de braços cruzados sem fazer uma mudança profunda no seu coach staff. Começando pelo head coach, obviamente, mas passando também pelo special teams, que não dá mais para aturar, né, o Rick Bisaccia, um dos treinadores mais caros da liga, fazer esse trabalho porco que ele vem fazendo. Um special teams ridículo, onde ali só se salva o punter e olhe lá. O que acontece com os Packers que não conseguem arrumar um kicker decente desde a saída do Mason Crosby? O que acontece? Quantos jogos nós já perdemos por conta do kicker? É um extra point errado ali, é um field goal errado acolá. Olha a diferença que isso fez ontem. Pelo menos 7 pontos nós deixamos pelo caminho ontem, graças ao seu Brandon McManus. Por que todos os times da NFL quase têm kickers ali de alta confiança, já há 5, 10 temporadas, e o Packers não consegue estabelecer um kicker de confiança? Isso é inacreditável, isso beira o amadorismo. Assim como beira o amadorismo as decisões do Matt LaFleur em campo, nos momentos cruciais da partida, jogadas previsíveis, a 2 minutos do fim ontem, um delay of game, coisa ridícula, coisa que nem no futebol americano amador você vê. Então o Packers deu mostras, tá? Não só ao longo dessa temporada, mas da temporada passada também, de que é um time bom, mas tem limitações que passam pelo seu corpo técnico. Decisões equivocadas que geram esse tipo de situação, né? Mas vão dizer, mas o Matt LaFleur, né, esses anos todos de Packers levou, só uma temporada não conseguiu levar os Packers aos playoffs, né? O Packers está lá brigando todo ano, grande merda, cara. Grande merda. Onde o Packers chega? Pega uma seed 7, vai pro wild card, leva um pau e acabou. Isso é um belo trabalho? Isso é um belo trabalho? Conseguir 9, 10 vitórias aí por temporada, belisca uma vaguinha nos playoffs e cai na primeira rodada? Isso é um belo trabalho? Com o elenco que o Packers tem, é um belo trabalho? Na minha concepção, passa longe disso. Eu acho que você ter 9, 10 vitórias com o elenco que o Packers tem não faz mais do que obrigação.
Só que agora nos playoffs é outra coisa, cara. O nível é outro. E aí esse time não está preparado para isso, cara. E não é de hoje. E não é de hoje. Então, se a gente quer ver os Packers brigando por coisas maiores, por ir além, por chegar a uma final de conferência, coisa que a gente não vê há muito tempo, ou até mesmo chegar no Super Bowl, nós precisamos de mudanças drásticas e profundas na comissão técnica. No elenco, eu acho que nós precisamos de ajustes pontuais. Precisamos de mais um pass rush, porque a gente não sabe condições que o Micah Parsons vai voltar. Precisamos de reforço na linha ofensiva, linha defensiva, reforçar a secundária, que foi uma peneira, principalmente nessa segunda metade da temporada, uma coisa absolutamente ridícula. Né? Um novo kicker, obviamente, mas os ajustes profundos têm que ser na comissão técnica. A chegada de um cara com uma mentalidade, né, atual, com bagagem. Então, às vezes você pode contratar um treinador mais velho, mas o cara tem experiência, bagagem de playoff, de chegar longe, de disputar títulos. E já tem muita gente boa aí no mercado. Só dá uma olhada aí. Agora, imaginar que o Packers não vai tomar essa decisão de trocar o comando técnico, cara, isso só me faz, né, aumentar a minha descrença para a próxima temporada. Se o Packers continuar a insistir com o Matt LaFleur, eu acho que eu não vou nem perder meu tempo de assistir a próxima temporada. Porque já sei que o fracasso é inevitável. Então, meus amigos, era isso que eu tinha a dizer. Hoje será um dia muito difícil para todos nós. Eu perdi até o tesão de acompanhar os outros jogos aí dos playoffs que teremos hoje e amanhã, porque foi um desastre muito, muito impactante que aconteceu ontem, que não pode passar impune, que não pode ser tratado com naturalidade, com neutralidade, por mais que a gente, né, saiba que o Packers é um time bunda mole, um time incompetente, mentalmente fraco. E muitos vão dizer, mas depois que o Micah Parsons, né, lesionou, o time desmanchou, o time do Packers esfarelou, né, foi um derretimento assim, impressionante a saída do Micah Parsons. O grupo sentiu muito isso e não se recuperou, tanto é que dali para frente, do jogo de Denver para frente, o time não ganhou mais. Mas será que isso é suficiente para fazer com que o Packers se tornasse um time comum? Há quanto tempo nós jogamos sem o Micah Parsons? Temporadas anteriores e que nós conseguimos até resultados melhores, mesmo sem um jogador de elite que a gente exigia tanto tempo. Essa temporada o Packers deu demonstrações de que pode investir em jogadores desse quilate, né, dessa magnitude. O Packers aumentou o seu nível e muito com a chegada do Micah Parsons. Então eu acredito que a mentalidade, a visão em Green Bay tem mudado, principalmente com a mudança também do comando, do presidente. Mas agora é preciso levar isso para o corpo técnico. E se a gente quiser ter resultados melhores, ter esperança, perspectivas melhores para o futuro, precisamos mudar o corpo técnico urgente. Não dá mais. Senão, assistir a próxima temporada vai ser perda de tempo. É isso então, meus amigos. Um abraço a vocês. Em breve volto com mais vídeos, mas era importante fazer esse desabafo de revolta, de indignação, de um time que tem nos machucado muito nas últimas temporadas, por grandes fatores de incompetência, dentro e fora de campo, e a gente espera que isso mude com urgência. Até mais. Go Pack Go!